Shalom, irmãos. Em tempos de angústia, vamos falar de esperança. Nós vamos continuar o estudo sobre a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre o seguinte assunto, muito controverso, né, de opiniões muito diferentes, que é o seguinte: a Ruach, o Espírito Santo, irá sair da terra? Primeiramente, eu quero ler o que está no livro de Isaías 55:6, que diz o seguinte: buscai Yahweh, enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Tá? Baseado nessa passagem aqui do livro de Yeshayahu, Isaías, a gente entende, tá, que existe um tempo para que o Todo-Poderoso possa ser buscado, em que ele ainda está disponível, essa é a palavra, tá? Porque ele diz isso, invocai-o enquanto está perto. E ele continua a dizer aqui, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se a Yahweh, que se compadecerá dele e volte-se para o nosso Elohim, porque é rico em perdoar. Então, esse tempo, enquanto ele ainda pode ser achado, é um tempo de perdão de pecados, ainda é um tempo de misericórdia. Nesse tempo em que ele ainda pode ser achado. No livro de Ezequiel, no capítulo 18, no verso 23, diz assim: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz Yahweh, Adonai. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Então essa é a vontade do Todo-Poderoso. Por isso que ele insiste, né? Por isso que ele estava a todo tempo, né, usando os seus profetas ali para pregar arrependimento, irmãos, porque ele não tem prazer na morte do perverso, do ímpio. Então eu vou responder para vocês agora. A Ruach irá sair da terra? A resposta é sim e não. Mas como assim sim e não? Sim, ela irá se retirar definitivamente de todos aqueles que no tempo determinado pelo Todo-Poderoso não receberem a palavra da verdade ou apostatarem da verdade. Lembra que a gente comentou sobre o rei Shaul, que ele foi ungido rei, recebeu em profusão a Ruach HaKodesh e depois a Ruach HaKodesh retirou-se dele? É a mesma coisa, irmãos, tá? Então existe uma ampulheta, você sabe o que é uma ampulheta, né? É aquele recipiente onde vai uma areia e vai se contando ali, se descendo aquela areia até o ponto dela acabar, né? Toda a parte de cima vir toda para a parte de baixo. Então esse tempo de misericórdia, irmãos, é que é o tempo em que a Ruach irá se retirar, prestem bem atenção, de todos aqueles que não receberem a palavra da verdade. Na verdade, ela não vai se retirar, ela não vai mais ter, a pessoa não vai ter mais acesso a Ruach HaKodesh, tá? Ou ela se retira, é apagada totalmente daqueles que estão em processo de apostasia e que não voltarão ao arrependimento, não voltarão a Techuvá. Esse foi o caso do rei Shaul. Ele teve ainda um tempo de misericórdia em que ele poderia ter se arrependido e acendido, né, novamente a chama da Ruach HaKodesh nele. Mas a arrogância, o orgulho, a autossuficiência, a soberba não permitiram que isso acontecesse, tá? Então,
entender essa questão do sim, que ela vai se retirar dessas pessoas. E o não, ela não vai se retirar. Arua não irá se retirar dos crentes fiéis, dos justos, dos santos. Irmãos, isso é uma coisa pessoal. Não é uma coisa generalizada. Assim como nós somos a habitação da Ruach HaKodesh, cada um de nós é templo da habitação da Ruach HaKodesh, ela habita em seres humanos, tá? Se nós não a recebê-la, não recebermos a ela, ou se nós começarmos num processo de apostasia, então vai ter o sim ou vai ter o não. Ou ela vai apagar completamente, né? Nesse caso, ela retira-se dessa pessoa, ou aquela pessoa nunca deixou a Ruach HaKodesh entrar dentro dela. E para aquele que é santo, justo e fiel, a Ruach HaKodesh, ela nunca vai se retirar dele. Porque, irmãos, vamos pensar. Muitas pessoas acham assim, que vai chegar um tempo determinado em que a Ruach vai deixar a terra e vai voltar para a morada celestial. Seria justo para com os santos, os eleitos? Não seria justo. E Yahweh não é injusto, ele é justiça. Então, nós não poderíamos ficar abandonados, órfãos, essa é a palavra, órfãos, porque para quem já assistiu o estudo, eu falo que a Ruach HaKodesh, o espírito da sabedoria, ela é a figura da mãe na família celestial. E isso nós vamos ver lá em Isaías 49:15, Isaías 49:15. Diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Aqui é uma pergunta. Pode? Infelizmente, né? Acontece, irmãos. Acontece de uma mãe abandonar o seu filho. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Então a Ruach HaKodesh, que é essa mãe, tá? Por que ele tem uma referência de pode uma mãe se esquecer do seu bebê? Porque ela é uma mãe para nós. Se fosse a figura, o sistema religioso, né, tem o Espírito Santo como se fosse um gênero masculino, ele colocaria aqui, pode um pai esquecer do seu filho? Não, ele fez questão de colocar aqui, pode uma mãe esquecer do seu bebê ou do seu filho. Tá? Mas ela está dizendo aqui, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Vamos ver o que é essa palavra muros aqui, irmãos. Horma, utilizar, juntar. Tá? Não tem uma definição certa não, irmãos. Roma, na verdade. Roma, não Roma. Roma é outra coisa. Roma, não saberia dizer para vocês, mas qual é a essência aqui? Que a Ruach, ela não vai abandonar os crentes fiéis, os justos, os eleitos. No livro de Devarim, no capítulo 31, Devarim, no capítulo 31, verso 6, diz assim: sede fortes
e corajosos, não temais nem vos atemorizeis diante deles, porque Yahweh, o vosso Elohim, é quem vai convosco, não vos deixará e nem vos desamparará. Então nunca o crente fiel, o eleito, o justo será desamparado, será abandonado, será deixado como órfão. Nunca, irmãos, tá? Guardem essa palavra no seu coração. Por isso a gente não tem o que temer, tá? Nós não temos o que temer. No livro de Eclesiástico, no capítulo 2, no verso 10 ao 18, diz assim: Considerai as gerações passadas e vede, quem confiou em Yahweh e ficou desiludido? É uma pergunta, irmãos. Quem que confiou no Todo-Poderoso e ficou desiludido? Ou quem perseverou no seu temor e foi abandonado? Ou quem clamou por ele e ele o desprezou? Porque Yahweh é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados e salva no dia da tribulação. Ai dos corações covardes e das mãos fracas, e do pecador que segue dois caminhos. Ai do coração fraco, pois não acredita, por isso não será protegido. É justamente isso que eu estou falando para vocês, o incrédulo. O incrédulo, esse não será protegido. Por quê? Porque a Ruach não vai estar ali. Ai de vós que perdestes a paciência, que fareis quando Yahweh vos visitar? É essa outra pessoa aqui, é o apóstata. Aquele que abandonou o caminho da Techuvá, aquele que adulterou, que buscou outros deuses. Ai de vós que perdestes a paciência, que fareis quando Yahweh vos visitar? Os que temem a Yahweh não desobedecem às suas palavras, os que o amam observam os seus caminhos. Os que temem a Yahweh procuram o seu beneplácito, os que o amam saciam-se com a lei, com a Torá. Os que temem a Yahweh preparam os seus corações e diante dele se humilham. Caiamos nas mãos de Yahweh e não na dos homens, pois tal como é a sua grandeza, assim é a sua misericórdia. Amém, irmãos? Tá? Então eu espero que tenha ficado claro essa questão, tá? Para mim, também havia bastante confusão na minha mente com relação a isso, né? E às vezes a gente entra em debates que não trazem frutos nenhum, né? Mas a Ruach HaKodesh, ela revela isso para nós, tá? E isso para mim agora ficou muito claro, tá? No momento que eu entendi que nós somos esse templo, esse santuário, essa habitação da Ruach HaKodesh, ela nunca nos abandonará e nunca nos deixará, tá? Eu quero ler a respeito disso, a respeito da parábola, irmãos, das noivas nécias, a parábola das noivas virgens. Eu não sei como é que tá lá, cada tradução coloca diferente, né? Vamos ver, Matitiarro, no capítulo 25, do 1 ao 13, vamos ler, das 10 virgens, né? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, né? Isso remete a Ruach HaKodesh, ali, né? A lâmpada acesa, saíram ao encontro do noivo. Isso aqui era um costume, né? Isso aqui relata um costume hebraico, irmãos, não especificamente que seriam 10 virgens, né? Não. A noiva, o que era um noivado, né? Naquela época, era prometida aquela moça a um moço, tá? Era prometido o moço ia ali, pagava o dote, né? E ele ia embora e preparava, né, toda uma vida ali para poder ir lá e buscar aquela noiva lá da sua família. Ele ia trabalhar, ele ia poder construir uma casa, ter toda uma estrutura para depois que ele fizesse isso, ele viesse buscar a sua noiva,
tá? É por isso que a Rushua diz, eu vou ao Pai, eu vou preparar morada para vós. O noivo, ele tinha que ir, né, para preparar a morada, preparar o lugar, né, para vir buscar a sua noiva, tá? Isso é muito profundo, irmãos. 5 eram insensatas e 5 prudentes. Vejam bem, 50% insensatas, 50% prudentes. As insensatas, ao pegarem as lâmpadas, não levaram azeite consigo, quer dizer que elas foram de qualquer jeito, né, irmãos? Sabe? Aquela correria de última hora. Enquanto as prudentes levaram vasos de azeite com as suas lâmpadas. As prudentes, elas sabiam que o noivo, muitas vezes ele chegava no momento que elas nem esperavam, porque naquele tempo não é como hoje, irmãos, tá? Tô falando de uma realidade. Não existia o celular, não existia telefone, não existia correios. Então, o noivo, né, ficava prometido para aquela noiva, ele saía, mas não sabia o dia que o noivo ia retornar. A noiva não sabia, então ela tinha que estar preparada, tá? A qualquer momento o noivo podia chegar para buscá-la para o enlace matrimonial. E é a mesma coisa, tá? Para que a gente entenda como que funciona esses costumes hebraicos. Então as prudentes, elas sabiam, o noivo pode chegar a qualquer momento. Elas tinham sempre um azeite separado, tá? Porque o azeite é que dá que vai alimentar aquela chama, né, irmãos? Atrasando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Todas, 100% dormiram e cochilaram. Quando foi aí pela meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo vem aí, saía ao seu encontro. Todas as virgens levantaram-se então e trataram de aprontar as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As prudentes responderam: de modo algum, o azeite poderia não bastar para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. Gente, isso aqui fala a respeito da nossa salvação, que ela é individual. Ela é particular. Eu não posso doar a minha salvação para o próximo. Eu não posso doar isso porque é uma busca minha, é um esforço meu, tá? Enquanto foram comprar o azeite, o noivo chegou e as que estavam prontas entraram com ele para o banquete de núpcias e fechou-se a porta. Tá? Então o noivo, ele não vai ficar esperando por alguém que foi negligente, por alguém que foi relapso, por alguém que foi relaxado. Ele não vai ficar esperando, irmãos. Existe um tempo para se preparar. Por isso que eu estou falando para vocês que este tempo um dia vai acabar. Buscai a Yahweh enquanto ele ainda pode ser achado. Finalmente chegaram as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vigiai, portanto, porque não sabeis o dia nem a hora. Tá, irmãos? Então isso aqui é muito sério. E fala sobre essa questão da retirada da Ruach HaKodesh, tá? Tem também a questão da videira e dos ramos, tá? Tá no livro de João. João 15. A verdadeira videira. Eu sou a verdadeira videira e meu pai é o agricultor, tá? Aqui a Rushua tá falando que ele é a verdadeira videira, o pai é o agricultor, tá? Sem o agricultor não tem videira, né, irmãos? Então, aquela velha hierarquia que eu tenho falado para vocês. Todo ramo... Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o corta. E todo que produz fruto, ele o poda para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis puros por causa da palavra que vos fiz ouvir. Então, aqui, a videira que não dá fruto vai ser cortada, irmãos.
vai ser cortada, vai ser retirada a Ruach HaKodesh. Tá? Então, é só, eu não vou ler todo essa parábola aqui da videira, tá? Porque nós vamos falar agora, irmãos, eu creio que ficou bem claro para vocês a questão da retirada ou não da Ruach HaKodesh, né, da terra. Então, nós vamos falar agora sobre os dons da Ruach HaKodesh, ou seja, os dons do Espírito Santo, como é conhecido, né? Os dons da sabedoria. Nós vamos começar lendo o livro de Matitiahu, no capítulo 25, a partir do verso 14 até o verso 30, a parábola dos talentos. Pois será como um homem que, viajando para o estrangeiro, chamou os seus próprios servos e entregou-lhes os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1. Então eram 3 servos, tá? A um ele deu mais talentos, 5 talentos. A outro ele deu 2 talentos e a outro ele deu 1 talento. Então aqui já está nos dizendo que nós não vamos... alguns vão receber 1 dom, outros podem receber 5 dons, outro pode receber 3 dons, tá? Então é isso que está dizendo aqui. E a cada um de acordo com a sua capacidade. Veja bem, cada um ganhou o talento de acordo com a sua capacidade e partiu imediatamente. O que recebera 5 talentos saiu a trabalhar com eles e ganhou outros 5. Da mesma maneira, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2, mas aquele que recebera 1 só, tomou, foi abrir uma cova no chão e enterrou o dinheiro, né? Que o talento era dinheiro, né? Naquela época lá. Mas isso aqui está se referindo aos dons, tá? Enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou, pôs-se a ajustar as contas com eles. Chegando aquele que recebera 5 talentos, entregou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu me confiaste 5 talentos, aqui estão os outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com o teu Senhor. Chegando também o dos 2 talentos, o servo que recebeu 2 talentos, disse: Senhor, tu me confiaste 2 talentos, aqui estão os outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com o teu Senhor. Por fim, chegando que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Assim, amedrontado, fui enterrar o teu talento no chão. Aqui tens o que é teu. A isso respondeu-lhe o Senhor: servo mau e preguiçoso, sabias que eu colho onde não semeei, que ajunto onde não espalhei? Pois então devias ter depositado o meu dinheiro com os banqueiros, e ao voltar eu receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento que tem e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, tá? Então aqui é explicitamente, né, falando sobre a questão da importância dos dons recebidos e como lidar com esses dons, irmãos. Na palavra, né, na Brit Hadashah, na Aliança Renovada, nós temos 3 passagens, né, 3 livros que vão falar sobre os dons da Ruach. Primeiramente, nós vamos ver no livro de Romanos, no capítulo 12. Deixa eu colocar aqui na Bíblia, aqui na IA+. No capítulo 12, diz assim: o devido uso de dons espirituais.
Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, tá? Não se ache. Na linguagem atual ele diria, não fiquem se achando, tá? Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Elohim repartiu a cada um. Porque assim como num corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Com isso todo mundo concorda, né? No nosso corpo nós temos vários membros, mas cada um tem a sua função. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo no Mashiach e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria, tá? Então, isso aqui é o que fala sobre os dons no livro de Romanos. No livro de 1 Coríntios, vai falar também no capítulo 12, a partir do verso 4, diz assim: a diversidade de dons na igreja, eu diria na congregação messiânica, tá, irmãos? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Aruach, tá? A sabedoria é a mesma que age em todos. Difere os dons, mas provém de um mesmo Espírito, irmãos. E também há diversidade nos serviços, mas o mestre é o mesmo, tá? Diversidade de serviços, mas o mestre é o mesmo. E a diversidade nas realizações. Aqui, quando fala em mestre, é Yahushua, tá? E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Elohim é que opera tudo em todos. Mais uma vez, a gente vê aqui a hierarquia, falando sobre essa família celestial, tá? Então, Aruach HaKodesh, o Mashiach e Yahu, o Todo-Poderoso. Ok? A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Fim proveitoso, irmãos. Porque a um é dado, mediante o Espírito, mediante a Ruach, a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Eu colocaria aqui, em vez da palavra da sabedoria, obviamente que uma coisa leva a outra, mas eu colocaria a palavra de sabedoria, que provém da sabedoria, tá? Palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, a Ruach, ela é dada conforme a vontade dela, tá? A capacidade que ela vê em cada um de nós, tá? Então, como lá na parábola dos talentos, um servo recebeu 5 talentos, então ele tinha uma capacidade, eu creio que um pouco maior, tá? A outra ele recebeu 3 talentos, né? E outro recebeu 1 talento, ok? Então, pode sim uma pessoa ter mais de um dom, pode. Assim como pode ter um somente, irmãos, tá? Vamos ver agora no livro de Efésios, que é o outro livro que vai falar sobre os dons. O livro de Efésios, no capítulo 4. Vamos ler do 1 ao 7.
Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Machia, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. Então, como é que a gente tem que andar? Com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós já falamos sobre unidade, tá? Unidade é uma unidade espiritual, justamente referindo-se aqui a um corpo onde o Machia é o cabeça e onde Yahuwah é o cabeça do Machia. O Machia é o cabeça deste corpo, tá? E nós somos partícipes como membros deste corpo, tá? E é nesse corpo que é distribuído as funções, mas é numa unidade. Há somente um corpo, um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Salvador, né, o Machia, uma só fé, um só batismo, um só Elohá, né, que bota Elohi, e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça que foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom do Machia. Na verdade é que eu já... Tá, até o 7, né? Ok, agora nós vamos aqui para o verso 11. No verso 11, vamos continuar a leitura. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo do Mashiach, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Yahuwah, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude do Mashiach, para que não mais sejamos como meninos agitados, de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina e pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Machia, a cabeça deste corpo, né, irmãos? De quem todo corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, tá? Irmãos, existe 3 propósitos para esses dons, para a existência destes dons, tá? Primeiro propósito, a glória de Yah. Sempre, tudo é para a glória de Yah, o Pai, tá? Segundo, para a edificação da congregação messiânica, para que se edifique, para que aqui como diz, né, para que possamos chegar à estatura do varão perfeito, que é o Mashiach Yahushua, ok? Terceiro, para servir aos outros. E, irmãos, lembra que nós falamos no vídeo anterior que Yahuwah não habita em templos, em santuários já habitados? Então, muitas vezes as pessoas estão pedindo dons, estão orando por dons, mas existe a casa, esse templo está habitado e Yahuwah não pode adentrar ali. E se Yahuwah não pode adentrar ali, ela não pode ativar os dons em você. Os dons somente são ativados quando Yahuwah está habitando neste templo. Então, a gente viu, né, no vídeo passado, coisas que fazem ali com que Yahuwah não possa habitar. Então, dá uma olhada lá no vídeo anterior, que vocês vão ver quais são as causas que impedem que Yahuwah venha habitar em cada um de nós, tá? Então, o dom só é ativado
se Arua estiver habitando na pessoa, tá? Então, esses dons, primeiramente, eles servem para glorificar a Yah, o Pai, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, para edificar a congregação messiânica e servir aos outros irmãos, tá? Hoje, infelizmente, nas igrejas, tá? Até por permissão do Todo-Poderoso, né? Porque ele ainda usa muitas vezes pessoas ali porque para justamente esses propósitos aqui, mas essas pessoas, elas estão levando para um lado de glória pessoal, não é para glorificar ao Pai, é para uma glória pessoal, tá? É para o crescimento daquela igreja, em termos de crescimento, irmãos, para ganhos financeiros, tá? E não está servindo aos outros. E Arua, ela não pode compactuar com isso, irmãos. É isso que eu quero entender com vocês. Até começa bem um ministério. É como eu disse, não importa a forma como se começa algo, mas sim como se termina. Como a maioria das vezes se começa num bom propósito. Se começa um ministério justamente querendo glorificar o Pai, edificar a congregação messiânica, servir aos outros. Mas o inimigo, ele age sutilmente e a principal ferramenta que ele usa para desviar o coração dos homens é através do dinheiro, irmãos. O Deus Mamon. E quando, infelizmente, essas pessoas deixam se contaminar, né, com isso, esses dons que Arua deu a princípio, né, que seria para todo esse contexto de edificação do corpo do Mashiach, tá? Quando a pessoa começa a buscar a questão de crescimento financeiro, tá? Para construir grandes templos, essas questões assim, irmãos, Arua se retira porque ela não pode compactuar com isso, ela retira-se deste lugar e é como eu falei para vocês, se Arua se retira, ela deixa uma casa limpa e adornada, como fala a palavra, e vem ali e habita quem? Demônios. Demônios. A casa nunca vai ficar desabitada, irmãos. Coloquem isso na cabeça de vocês. Se não está habitada pela Ruach HaKodesh, o Hassatã vai vir e colocar Shedim ali. Shedim em hebraico é demônios. Então, muitas das maravilhas, dos milagres, entre aspas, manifestações hoje que estão acontecendo nesses templos onde o Deus Mamon está ali, tá? São manifestações que não provêm da Ruach HaKodesh. E esse é o grande perigo, irmãos. Esse é um grande perigo. Este é um grande engano. Ok? Por isso que nós precisamos pedir o dom de discernimento espiritual, ok? Nós vamos ver aqui então, irmãos, a questão de servir aos outros, tá? Servir aos outros. Porque este é o segundo maior mandamento, né? Porque a Torá, cada tábua da Torá, ela tem 5 palavras ou 5 mandamentos. A primeira tábua, ela refere-se ao nosso relacionamento com o Pai, completamente. Nosso relacionamento com o Todo-Poderoso. A segunda tábua, ela refere-se ao nosso relacionamento com o próximo, tá? E é com relação a isso que eu quero falar com vocês. Então, nós vamos ver no livro de 1 Pedro 4, 1 Pedro 4, a partir do verso 10.
Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Yahweh. Despenseiros, vamos ver o que é essa palavra aqui, irmãos. Administradores, olha que profundo. Nós somos apenas administradores desses dons, nós não somos donos do dom, irmãos. O dono é Yahweh, e ele envia a nós através da Ruach HaKodesh esse dom. E nós temos que ser bons administradores desses dons. Assim como lá na parábola dos servos, né, da distribuição dos talentos, ele deixou a administração daquele lugar, daquela fazenda ou do que eles estavam cuidando lá para aqueles servos, para eles administrarem, tá? Então nós somos administradores, não somos donos, administradores. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Yahweh. Se alguém serve, faça-o na força que Yahweh supre, para que em todas as coisas seja Yahweh glorificado por meio de Yahushua Mashiach, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, irmãos, esse servir aos outros, né? Essa é a função do dom, tá? Nós vamos servir aos outros. Não é servir a nós mesmos, irmãos. Não é para isso, tá? Se você quer dons para você mesmo, está indo pelo caminho errado. O dom que nós temos que desejar é para servir aos outros, para edificação da congregação messiânica, tá? Conforme a gente leu lá em Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4, eu fiz uma lista, né, pegando esses 3 livros aqui, e vou ler para vocês então, a respeito de todos os dons, tá? Eu coloquei na primeiro lugar da lista o amor, tá, irmãos? O amor. Por quê? Já vou explicar para vocês. A caridade é o supremo dom. Aqui eles colocam como caridade, mas a caridade, né? O amor, a doação, tá? Essa palavra amor, né? Ela é uma palavra romana, né? Eu diria que não seria bem a... Caridade é uma palavra que expressa bem, né? Fazer caridade. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, ele é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Irmãos, você não pode ter ciúmes do irmão que tem um dom. Eu queria ter esse dom que o irmão tem. Ué, se o Todo-Poderoso acha que o dom do irmão não é compatível para você, não é para você esse dom, não tenha ciúmes. Se alegre com o dom do irmão. Cada um de nós, irmãos, com certeza tem um dom. Lembra lá a parábola dos talentos? Cada um recebeu no mínimo um. No mínimo um. Tá? Então, o verdadeiro amor não tem ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, até aqui vamos ler, irmãos. Então, o amor é o maior de todos os dons, tá? Então, aqui vamos elencar, então, os principais dons, né? A palavra de sabedoria, tá? Existem irmãos, né, que a gente vê que tem uma sabedoria tão profunda, né, irmãos? Não é sabedoria humana, cuidado. Sabedoria humana existe, mas não provém da palavra do Todo-Poderoso, tá? A verdadeira sabedoria é aquela que está firmada na palavra do Todo-Poderoso, tá? A palavra do conhecimento, o conhecimento das Sagradas Escrituras, tá? É aquela pessoa que ela tem o dom para o ensino, tá? São os mestres, tá? Esse que tem o dom do conhecimento. O dom de exortação. Geralmente, quem tem o dom do conhecimento, do ensino, o mestre, ele também tem esse dom da exortação, tá? Fé, ofertar. Tem irmãos que eles têm, assim, essa questão da tzedakah, né? Por quê? Geralmente, Iá dá recursos financeiros para um justo, para um eleito, para justamente ele exercitar essa questão do dom de doação, irmãos. Porque o dinheiro, ele serve para isso. O dinheiro, ele é dado da parte do Todo-Poderoso para que a gente venha exercitar esse dom da doação, tá? Cura, misericórdia, operações de milagres, liderança, profecia. Geralmente os profetas, irmãos, eles pregavam sobre o quê? Arrependimento, discernimento de espíritos. Eu creio que este dom aqui, irmãos, de discernimento de espíritos, primeiramente o amor, tá? Como eu falei para vocês. Mas o dom de discernimento de espíritos é um dom que nós temos que orar e clamar ao Pai que nos dê esse dom, tá? Porque é extremamente importante esse dom aqui. Variedade de línguas e interpretação de línguas. Depois que a gente sai do sistema religioso, começa a entrar às vezes numa questão, né, de colocar de lado esses dons. Não são línguas inventadas, irmãos, tá? Muitas vezes acontece, né, no meio religioso de que apareçam ali uma invenção de línguas. O que são essas línguas? Idiomas, né? E foi usado ali em Pentecostes justamente para que aqueles outros povos que estavam ali presentes pudessem entender a pregação dos discípulos, ok? Então, existe sim, né, este dom de línguas, e quem tem este dom de línguas é bom que ore para que possa interpretar essas línguas, tá? Para que possa também ser edificado naquilo que está falando, ok? Em Romanos 11, 29, diz assim: porque os dons e a vocação de Yahweh são irrevogáveis, tá? Então, são irrevogáveis esses dons, irmãos. O que Yahweh determinou, tá? Para você, está aí com você. Basta você entender os princípios que já foram falados aqui, para que esses dons venham a ser despertados. Essa é a palavra, né? Despertados em você. Amém, irmãos? Então, esse é o estudo, né, a respeito de mais um vídeo aí para que a gente venha conhecer a Ruach HaKodesh. Amém? Fiquem na Shalom do Eterno.